Ai, 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 fala meus jogadores, bora aprender tática, porque tática é sempre muito bom. Tô eu aqui com meu microfone a la Galvão Bueno, pagando uma de youtuber, mas espero que você goste dessa aula, porque eu acho que ela vai ser muito importante, principalmente para aqueles que querem aprender um pouco mais sobre a marcação, que eu gosto de usar bastante. Então, se você faz parte de algum dos meus times de competição, muito provavelmente eu vou ter recomendado esse vídeo para você assistir. Bora lá, sem demoras, a gente já vai direto para nossa lousa tática. Eu, como sempre, eu vou criar aqui um ambiente para você entender aquilo que eu estou querendo passar. Então, para isso, a gente começa com a nossa famosa quadrinha. Hoje a nossa quadrinha vai ser amarela. E aí eu vou colocar aqui, vou montar, vou desenhar uma quadrinha básica, certo? Então, nós temos a área, nós temos a área de um lado, aí vamos colocar a área do outro lado aqui. Finge que é do mesmo tamanho, tá bom? É só para entender a ideia. Então tá, hoje a gente vai falar sobre uma das marcações muito importantes para a gente aqui do Na Rede Base, né? Na Rede Ouro. Na Rede Ouro gosta muito de usar uma marcação em especial. Nesse caso aqui, hoje a gente vai falar sobre a marcação quadrante. Eu vou, primeiro assunto, eu vou falar sobre, vou tentar mostrar na nossa lousa tática, que é exatamente isso aqui que você acabou de ver, e depois a gente vai tentar, já vou falar desde cara para vocês que opa, eu não consigo mais entrar aqui, descer aqui. Eita, não sei porque eu não estou conseguindo. Depois, em segundo lugar, a gente vai ver alguns vídeos, e eu já digo desde já, porque eu não achei um vídeo exatamente que trabalhe o quadrante, né? Que trabalhe o quadrante da forma como eu gostaria de mostrar para vocês, mas vários times conseguem aplicar princípios do quadrante em sua marcação. Mesmo fazendo uma marcação individual com troca, acaba mostrando alguns princípios da marcação quadrante. Para falar um pouquinho da marcação quadrante, a gente tem que considerar também que a marcação quadrante ela é uma marcação por zona, certo? Por zona significa que a gente está preocupado com o espaço, tá? Então a gente está focado no espaço da quadra, né? A gente não está focado no. Peraí que apareceu o negócio da minha tela aqui. A gente não está focado no jogador, igual na marcação individual. Principalmente o espaço. Não estou conseguindo fazer nada aqui. Então, a gente, diferente, né? Diferente da individual, onde é o duelo 1x1, né? Um contra o outro. Não deu certo aqui também, minha tela ficou para cima. Então, é um contra um na marcação individual, certo? Então, assim, na marcação por zona, a gente está preocupado com os espaços da quadra. Assim como na marcação losango, se você não assistiu, eu vou pedir para você assistir sem falta a nossa aula que a gente deu da marcação losango. Vou até compartilhar com você aqui a tela. Se você for no YouTube, tá? Você vai lá no YouTube. Eu já tentei já mostrar aqui, por exemplo, na rede ouro. Eu acho que não mostra o nosso canal. Ouro, não mostra o nosso canal. Vamos ver se colocar canal na rede ouro. Será que mostra? Não mostra, me mostra uns caras de sertanejo, mas não mostra a gente, cara. Então você vai ter que pedir o link para mim ou se não para alguma pessoa que tenha. E aí você vai fazer o seguinte: você vai lá no canal você tem os vídeos, tá? Esse canal muito bonito na rede futsal. E aqui, ó, você tem todos os vídeos que a gente já gravou. Nosso. Mas, além dos nossos vídeos, eu pego aqui, no caso, vários outros vídeos interessantes para você estudar, de outros canais, de outras pessoas. Não sei se você sabia, mas no YouTube dá para fazer isso. E um dos que eu faço aqui, que é análise de marcação, ó, tem eu começando aqui, mas tem outros vários vídeos. Vou até colocar do lado aqui, que é mais fácil para vocês visualizarem. Então, vou deixar minha carinha aqui.
Então, nesse caso aqui, ó, você tem vários vídeos na análise de marcação e um deles é losango. Tá? Então, losango 01, losango 02.1, 02.2, está na ordem aqui, tá? E aí eu explico bastante, se você tem dúvida, eu explico bastante como é que funciona a marcação losango, vai lá. Muito do que a gente vai falar tem também similaridade com o losango, inclusive onde a bola está posicionada. Eu falei muito nesses vídeos que dependendo onde a bola está posicionada, os jogadores vão se comportar de uma maneira, os jogadores que estão marcando. Nesse caso aqui, eles se comportam de uma maneira. Se a bola tivesse aqui, por exemplo, esses jogadores que estão marcando iam se comportar de outra maneira. Se a bola tivesse aqui, por exemplo, esses jogadores que estão marcando iam se comportar de outra maneira e assim por diante. Se a bola tivesse aqui, se a bola tivesse aqui e tal. Então, cada lugar onde a bola está, a gente vai se comportar de uma maneira e não é diferente na nossa marcação losango. E agora vamos voltar lá para a nossa lousa tática, onde eu vou mostrar para você por que eu acho que é muito parecido. Para começar, que se você tem muita dificuldade com o losango, provavelmente você vai ter dificuldade com a marcação quadrante, tá? Esse aqui, no caso, vai ser a marcação quadrante. Vou trocar de cor, que senão vai complicar para você entender. Então, como é que vai funcionar? A gente vai ter um time que vai atacar, no caso é o time verdinho, certo? Vou colocar aqui, os caras estão atacando. Goleirão aqui, vamos colocar um goleirão e vamos colocar um ala esquerdo aqui pra gente atacar. E aí a gente vai ter o time que está marcando, no caso aqui, vamos colocar uma bolinha, vamos fazer uma bolinha aqui para ficar mais fácil. Tô pegando a manha desse negócio aqui. Então, fixo, o ala esquerdo que está marcando, o ala direito, o nosso pivôzão. E a bola está, vamos dar a bola pro goleiro? Vamos começar com a bola pro goleiro então. Vamos fazer a bola de azul. Nossa, tá uma coisa maravilhosa essas cores. Então assim, a bola tá aqui, tá, ó. Essa é a nossa querida bola. Então a gente tem a bola aqui, ó, tá? Então a bola tá na mão do goleiro. Jogador, vamos fazer uma saída de bola tradicional. Esse cara aqui, ele vem receber a bola, recebeu a bola e vai sair pro jogo, tá? Então nós temos dois alas, vamos fazer o ataque tá atacando de uma maneira tradicional. Então eles estão fazendo 1-2-1, né? Então 3-1, dependendo. Se o cara tivesse muito aqui, ó, se o cara tivesse muito aqui, esse aqui tivesse muito aqui, a gente pode caracterizar como 3-1, porque a gente está fazendo uma linha aqui, ó, né? Então 3 nessa linha e 1 aqui, né? Mas não é o nosso caso aqui agora. Vamos fazer 1-2-1. Então 1-2-1, por que será que é 1-2-1? Pelo mesmo princípio, a gente tem um jogador, 2, 1, tá? Então tem 1-2-1. Por isso que parece óbvio, mas para muita gente pode ser um pouco complicado entender essas nomenclaturas, né? Porque muitos garotos aí não têm tanta familiaridade com os termos. Vou me colocar no cantinho da tela aqui. Deixa eu aumentar minha tela, porque daí eu consigo colocar no cantinho da tela, fica mais fácil. Aproveita mais. Mas então tá, pessoal. Então vamos lá, vamos para a nossa lousa tática. Vai começar a movimentação. Assim como a bola lá no losango interferia a maneira como esses 4 jogadores aqui vão se comportar, eu sempre tenho dificuldade de selecionar os 4. Ó, perfeito. Então, a bola, dependendo de onde a bola está, aquela bolinha azul, esses 4 aqui vão se comportar de uma maneira. Então, se a bola está aqui, eles vão se comportar de uma maneira. Se a bola está aqui, eu já entendi, tem que selecionar todos. Esses 4 vão se comportar de uma maneira. Se a bola estiver aqui, esses 4 vão se comportar de uma maneira. Simples, né? E eu diria mais. Eu estou fazendo uma coisa que todo treinador não poderia fazer, que é o quê? O goleiro. O goleiro vai se comportar também de uma maneira, tá? Dependendo da forma, dependendo de onde a bola está. Então tá. Saiu a bola com o nosso fixo. Vamos ver como que esses 4 jogadores aqui se comportam. Como que esses 4 jogadores aqui vão lidar. Supondo que a gente tem, também cabe falar, é muito importante, a gente tem basicamente marcação alta
marcação baixa. É aqueles termos técnicos. Estou transformando o futsal e o futebol, inclusive, achei legal uma forma que o pessoal está falando, parece faculdade, né? Que tem termos e termos. Mas basicamente o que você precisa entender é que marcação alta a gente está preocupado com marcação pressão, né? E aqui marcação passiva, mas você deixa o adversário vir na sua direção. Marcação pressão a gente não, a gente vai em direção ao adversário, tá? Então, na marcação pressão a gente vai agredir, entre aspas, a bola. Na marcação passiva, a gente vai esperar que a bola venha até a gente, tá bom? Basicamente é isso. Se a gente está falando de uma marcação alta, uma marcação mais por pressão, a gente vai ser mais ativo, a gente vai mais em direção da bola. Tem duas maneiras de você ir andando devagar, não precisa também dar o bote, porque é muito fácil daí de você tomar a bola nas costas ou drible. Então, nesse caso aqui, você pode ir andando, aqui ó, pode ir andando, vai se aproximando sem dar aquele bote maroto, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui que a bola está nesse lugar aqui da quadra, e os jogadores estão nessa configuração, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar e a gente vai tirando e a gente vai tirando. E aqui, se você for inteligente e já assistiu a aula do losango, você vai perceber que se trata exatamente do quê? Se trata exatamente de um losango, tá? Então, se você está familiarizado aí com as outras aulas, você já percebeu que o losango já está presente na marcação quadrante. Lembrando, a gente está falando sobre marcação quadrante, certo? A gente está falando sobre isso aqui. Só que não é exatamente o losango, porque o losango tem algumas características que a gente não vai encontrar aqui. E por que que é o quadrante? Quadrante, inclusive, eu já fiz um vídeo, depois vou mostrar qual vídeo que eu já falei. Acho que esse vídeo talvez seja mais sucinto do que esse aqui que eu estou falando e explique muito bem o que eu estou querendo registrar. Mas esse aqui vai ser mais aprofundado para nunca mais ter dúvida e ficar registrado. A gente vai fazer também 2 vídeos, tá? A gente não vai fazer hoje de cara, não. A gente vai fazer 2 vídeos para falar sobre esse assunto aqui. Mas, assim, o que é importante a gente considerar é que a gente está em losango e o quadrante vem da ideia do quadrado. Então, também vem da ideia do quadrado, certo? A gente está formando, deixar aqui mais didaticamente falando, vai ser melhor. Então, a gente está formando um quadrado, né? Onde essas 4 pontas aqui, ó, elas formam um quadrado, certo? E como a gente está fazendo marcação por zona, a gente não está fazendo marcação individual, esse cara aqui, por exemplo, se ele sair, quem estava marcando era esse, não era? Na individual, ele faria isso aqui, acompanharia entre o jogador e o gol. Mas na marcação por zona, a gente não está preocupado nisso aqui. Na marcação por zona, a gente está preocupado no espaço. Então, se esse cara vazar, por exemplo, esses caras aqui eles vão se comportar de uma outra maneira, né? Para começar, que quando a bola é recebida na ala, e aqui a gente já começa um elemento muito importante. Quando a bola cai na ala, eu quero que o meu jogador ele tire o meio. Eu quero que ele dificulte esse passe no meio. Tanto um passe que seja dado entre as linhas, quanto um passe de profundidade. Que é possível isso aqui acontecer. Muito possível, por sinal. Principalmente se esse cara ele entra patinando. O que é patinando? Patinando é igual entrar pisando. Pisando na bola. Sabe quando o cara ele entra pisando na bola? É exatamente isso. Então assim, quando o cara ele entra, beleza, não consigo mais tirar. Quando o cara ele entra, ele recebe o passe aqui, né? Por exemplo, isso aqui é muito comum no futsal.
Estamos aqui no formato de losango. Losango. Vou fazer um losanguinho aqui. Quando ele dá o passe, tá! Esse cara já tira muito na firmeza, né? Esse cara já tá mais ou menos aqui, né? Vai fazer a cobertura e tá também marcando esse cara. Esse cara vaza, por exemplo, e a gente tá fazendo um losango, um quadrante. Esse cara aqui, ó, ele entra pisando muito forte, é muito provável a gente conseguir um passe entre as linhas, ou um passe em profundidade cruzada aqui, como é nesse caso. Tá? Então, é muito importante que ao receber a bola, o meu marcador ele não entre pisando na ala, não entre defendendo, sabe aquele famoso facão? Eu vou fazer uma perninha aqui, gente, vocês entendam o que eu tô querendo dizer, tá? Imagina que isso aqui é perninha, entendeu? Opa, deixa eu... Então, ele não faz a perna nesse sentido. Não, é o contrário. Então ele vai fazer a perna dele aqui vai estar nesse sentido aqui, assim, ó. Eita, você vê que aqui a gente... Então, ele vai tentar tirar pra cá, entendeu? Ó, a perna dele aqui, ó. Nossa, eu consegui fazer até perna no zoom. Isso aí eu não esperava. Ou seja, se ele sair pra cá, é mais seguro do que se ele sair pra cá, entendeu? Se ele sair pra cá. Por quê? Por causa disso que eu acabei de falar. Porque ele provavelmente ele vai conseguir dar o passe nessa linha aqui ou nessa linha aqui, que são regiões muito perigosas. Tomar um passe entre as linhas de marcação, aqui, ó, é muito perigoso, porque esses dois jogadores aqui, ó, já ficaram para trás, ó. Esses dois jogadores aqui, ó, já estão anulados, e a gente tem uma condição de 2 contra 2, né? Eu vou explicar sobre linha da bola, agora que eu vi que linha da bola é uma coisa muito importante de explicar também, mas eu vou explicar numa próxima, daqui 2 aulas eu vou explicar. Então, se você está, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo, essas informações elas vão estar registradas em algum lugar no nosso banco de vídeos aí do YouTube, no canal do Na Rede, tá bom? Quero que fique, independente, esse vídeo vai ficar aí para uso de qualquer pessoa que tenha interesse. Então tá, a gente recebeu um passe na ala, a primeira regra que a gente viu é tirar o meio. Então, vou deixar um caderninho aqui de anotações muito importante para a gente guardar. Regras de ouro, vamos colocar assim, regras de ouro. Primeira regra de ouro, primeira regra de ouro. Primeira regra é a seguinte: quando o passe entra na ala, tira o meio, tá? Então essa é uma regrinha assim, cara, você não pode, sabe, pode esquecer. Você não pode deixar o cara, você não pode deixar o cara entrar patinando no meio e fazendo o que ele quiser. Você pode até deixar ele patinar e aí você equilibra a marcação, tal, mas você não deixa o cara achar esse passe aqui, ó, tá? E muito menos ele entrar driblando para cá. Se ele entrar driblando para cá, vai lá, damos uma moral para você. Não é um crime, mas ele entrar driblando por aqui, aí você é responsável pelas suas ações, pelas suas atitudes, certo? Essa é uma regra de ouro. A segunda regra de ouro nessa marcação quadrante é o quê? É que a gente não vai deixar esses caras aí com espaço, mas a gente não vai acompanhar, tá? Então vamos colocar aqui, eu sei que é meio óbvio, mas é importante. Segunda regra de ouro, não acompanhar jogador. Vou até dar um enter aqui. Tirar o espaço, formando quadrado, né? Ou losango, dependendo de onde a bola está. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que formar um quadrado.
né? Vamos tirar essa perna aqui agora. Mas você já entendeu, né, que essa perna aqui, ó, é para não deixar ele entrar para cá. Mas nesse caso aqui, então, na onde que tá a bola? Quando a bola tá na ala, a gente vai formar um quadrado, de preferência. É lógico que na situação de jogo não é tão simples assim, tá, pessoal? Pode muito bem estar assim e tal, entendeu? Esse cara pode estar. Eu gosto, inclusive, que esse cara aqui, ó, ele esteja na linha da bola. Eu gosto que esse cara aqui esteja nessa linha da bola, ó. Esse aqui, ó. Tá? Mas vamos fazer redondinho aqui, como se fosse perfeito a vida real, porque a partir do momento que a gente consegue entender o perfeitinho, como se fosse perfeito, o que não acontece na prática, a gente tem um modelo mental que nos ajuda a. Meu cachorro tá latindo. Quero ver se você sabe o nome do meu cachorro. É nome de crack. E quando a gente tem um modelo mental de um padrão perfeito, aí a gente consegue extrapolar e fazer na prática mesmo que a coisa fique caótica, tá certo? Então, nesse caso aqui, quando a bola entra na ala, pum, entrou na ala, nós formamos o quê? Formamos o quadrado. Bola no meio. Bola no meio. Quando a bola está aqui, nós formamos o losango. Tá, então vamos anotar aqui, ó, na nossa listinha aqui. Terceira regra de ouro, tá? Terceira regra de ouro é bola na ala, quadrado. Bola centralizada, vamos colocar assim, centralizada, losango. Tá? Vai formar mais ou menos esse padrão aí, tá? Eu gosto de ir tirando a bola. Eu gosto de ir dificultando para o adversário. Eu quero que o nosso time ande, certo? Nosso time ande. E aí eu não vou ficar entrando tanto no mérito do losango, porque eu já fiz um vídeo falando só sobre o losango, certo? Então não vou ficar entrando tanto no mérito do losango. A gente vai falar mais sobre quando estiver na posição de quadrado. Porque o losango você tem um vídeo lá explicando. Então tá. Então quando a bola entrou na ala, a gente vai fazer o quê? Tira no meio. E faz um quadrado, certo? Esse cara aqui, ele não vai deixar a bola entrar no meio. Esse cara aqui não vai deixar a bola cruzar de ala a ala. E aí a gente tem uma situação já aqui. Quando existe uma referência no meio, esse cara aqui ele fica preocupado com esse. Mas em vários momentos o time adversário faz isso aqui, vai em 2-2, por exemplo. O que que faz? A gente já viu que esse cara não vai acompanhar. A gente está preocupado em formar o quadrado. Nesse caso, quando você não tem a referência do fixo, esse cara ele não vai virar a cabeça, tá? Olha para mim aqui no videozinho. Ó. Ele não vai fazer isso aqui, ó, olhar para trás, para ver onde o cara foi. Ele não vai olhar para esse cara aqui indo, ó, fazer assim, ó, olhar para trás. Não. Perdeu a referência do fixo, o pivô vai dar 2 passinhos para trás, olhando para o gol adversário, ele vai estar olhando para cá. Ele vai dar 2 passinhos para trás, assim, já, na verdade, tem 2 passinhos para trás. Ele não vai nem acompanhar, vai ficar parado na linha, nessa linha aqui, ó, na linha da bola, certo? Mas o que você está falando? Isso é maluquice. Ele vai fazer o seguinte: como não tem mais nenhuma referência aqui, que o fixo acabou de sair, ele sabe que se de alguma maneira a bola entrar nesse lado aqui, é dele. Mas a gente vai fazer de tudo para que a bola não entre. Mas se entrar, e em vários momentos entra, eu vou explicar depois, esse cara é dele. Mas vamos supor que por alguma razão existem várias movimentações que os caras entram aqui assim, por exemplo, ó. Tum, ó, o cara saiu daqui e faz isso aqui, ó. O passe entra aqui, ó, tal. Nesse caso,
Nesse caso, lembra que esse cara estava marcando esse aqui, não estava? Ó, ele estava aqui, ó. E esse aqui acabou de entrar. Nesse caso, ele sabe que agora esse aqui é dele. E a gente já forma... Eu vou tirar esse cara daqui, tá? Ele tem que ficar aqui, mas eu vou fazer assim, ó. A gente já forma o nosso querido losango, certo? Então, vamos voltar as peças aqui, ó. Então, a gente está com os nossos jogadores nessa disposição. Se esse jogador entrar pisando, tum. Lembra que esse cara estava tirando no meio, lembra da perna azul lá do cara? Então, vai andar. Lembra que a bola está indo pro centralizando? A bola está centralizando, ó. Quando centraliza, o cara anda junto. Quando ele entra patinando, anda junto. Nisso, mais uma vez, formato de losango. Né? Então a gente tem o formato de losango aqui. Ó. Quando a bola está na ala e por alguma razão passa entra aqui, ó, tum. Lembra? Estava no quadrado. Vamos fazer assim, ó. Isso aí já foi até melhor para entendimento. Vou fazer isso aqui, ó. Putz, mas não vai achar um passe aqui, ó. Esse passe é perigoso, realmente. Se esse cara aqui é bom e ele entra patinando forte, ó, pode escrever, ele acha o passe aqui, ó. Mas é aí que entra aquilo que eu falei, sempre tira forte o meio. Né? Então, nesse caso aqui, tirando o meio, forçando o cara que tá com a bola a ficar pressionado ou tentar ir para a ala. Se ele for para o meio, ele vai perder a bola. E também esse cara aqui tá preocupado, ó. Ele não precisa ficar aqui. Se ele ficar aqui, vai ser mais fácil de achar um passe entre as linhas aqui, ó. Então ele não tem necessidade de ficar lá. Deixa eu tirar a perna do jogador. Pronto. Tá? Ele vai tirar o meio. Se tomar o drible já tem cobertura. E esse cara aqui tá forçando. Esse cara, gente, é muito interessante. Lembra, a bola tá na ala ou tá no centro? Quando a bola tá no centro, losango. Quando a bola tá na ala, quadrado. Tá bom? Esse cara aqui, pessoal, ele é muito importante. Esse cara aqui, ele é muito importante. E eu vou encerrar nossa aula nesse elemento aqui, porque tem muita coisa ainda para falar. E eu nem sei se vai ser só mais um vídeo que eu vou falar do quadrante. Então, próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou entrar no elemento do quadrante aí, que é muito importante. Outros elementos muito importantes. Então, eu vou encerrar, vou fechar aqui, para acabar. Esse cara aqui, pessoal, ele não vai olhar para trás, ele não vai andar para trás. Não, ele vai ficar aqui, tá? Ele vai ficar na linha da bola. Ele vai ficar na linha da bola, certo? Como a gente já viu quando a bola tá na ala. Esse cara aqui é o ala oposto, né, gente? Ó, esse aqui é como se fosse um ala oposto, porque não caracteriza muito ala. Mas ele tá do lado contrário da bola no nosso 2-2 aqui que a gente encontrou, né? Esse cara, ele não vai dar um passo para trás. Esse cara, ele não vai encostar nesse aqui. Não, ele vai ficar parado. Por quê? Porque esse cara aqui está numa situação delicada, é difícil para ele sair dessa situação. Se fizer bem encaixotadinho. Por isso que a marcação por zona, outro princípio da marcação por zona, e consequentemente princípio, vou colocar mais uma regra aqui, tá? Deixa eu colocar aqui para cima. Outro princípio também que vale para quadrante é o quê? Se um quebra, todo mundo quebra. Escreve isso aí. Isso aí, assim, é regra. Na marcação por zona, se um jogador não está equilibrado, não está sabendo o que fazer, ele vai prejudicar os adversários. Por exemplo, se esse cara aqui ele faz isso aqui, ele já prejudicou o modelo, porque vai entrar um passo fácil aqui e assim por diante. Se esse cara aqui ele faz isso aqui, por exemplo, ou se não ele fica aqui, ele perdeu o timing, e acredite, na velocidade do jogo isso acontece,
vai conseguir em algum momento achar uma bola nessa linha aqui, ó. Tá? Vai conseguir. Se esse cara aqui, se esse cara aqui, ele tá marcando errado, ou se não, tá muito aqui, forçou muito na individual para ele, não entendeu o espírito da jogada, a gente perdeu cobertura, tomou o drible e consequentemente a gente tem um jogador, 2 jogadores, 3 jogadores, 4 jogadores contra 1, 2. Como eu tirei isso? Você tem que entender o que é a linha da bola. Esses 2 jogadores aqui já não fazem mais parte da marcação. Mas esse é um tema para outra aula que a gente vai dar. Isso aqui é linha da bola. Quem faz parte da marcação é só esse e esse jogador. E quem faz parte do ataque são esses 2 e esses 2. Ou seja, a gente tem 4 contra 2. Tá certo? Então, por quê? Porque um cara quebrou, um cara errou. A gente tem o time inteiro prejudicado. E eu diria mais, até o goleiro. Lembra que eu falei que o goleiro tem importância? Nesse caso aqui, o goleiro tem que jogar aqui, ó. Porque o goleiro pode sair como líbero. Tum. Se por alguma razão esse e esses jogadores não entenderam o espírito da jogada, do quadrante, pode entrar o passe aqui. O goleiro pode adiantar. Acontece muito no futsal isso. O goleiro interceptar a bola, né? Ele vem e tum, sai rachando. Então ele joga adiantado. Não tem por que o goleiro ficar embaixo da trave. Até no futebol de campo isso acontece muito. Tá bom? Então assim, isso é uma coisa que eu estava falando sobre essa posição. Esse cara aqui, ele vai ficar aqui, ó. Esse cara vai tirar o meio. Esse cara vai tirar a diagonal, né? Por quê? Porque aqui o cara tá numa situação delicada. Né? Aqui tá numa situação delicada. E lembrando, se qualquer jogador vier para cá, ó, por exemplo, esse aqui para cá, esse aqui para cá, aí sim a gente vai fazer quase um semi-losango aqui, né? Ó, ao oposto, não tem necessidade de abrir muito, então centraliza, igual a gente já sabe no losango. Mas, ó, sei lá, entrou aqui, a gente já tá no formato de losango, né? Você não consegue ver direito, mas acredite, isso é um losango. Então, isso aqui é um losango, certo? Mas vamos supor que não entrou. Se o cara não entrou, mantenha a posição do quadrado. Essa foi a aula de hoje. Essa é uma aula muito importante, bem básica, e eu vou continuar na próxima sessão. Então, fique esperto aí que eu vou dar uma próxima aula falando sobre essa marcação quadrante. Vou até copiar esse texto aqui, que essa é uma das nossas regras básicas aqui. Depois eu vou salvar. Deixa eu salvar esse aqui. Será que dá para salvar? Tá certo, pronto. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado. Aliás, eu tô falando aqui, eu quero compartilhar um pouquinho de um vídeo, né? Eu falei, mas é porque é tanto conteúdo que a gente, para pouco tempo, que a gente acaba perdendo. Isso aqui é um time, é o Inter Movistar e é o Pozo. Eles fazem marcação individual, tá? Se você observar, eu vou passando aqui, eu tenho um teclado aqui que eles vão passando. Ó, se você observar, eles acompanham o jogador, né? Mas tem vários momentos que eles seguem o princípio de troca de marcação que segue, ó, por exemplo, aqui, ó, você viu? Você viu que esse cara deu um passinho para trás, fez marcação individual, mas ele já vai formar aqui, ó, o cara abordou tirando o meio, esse cara já cantou a troca, então, ó, estamos na qual postura aqui? Basicamente é um quadrado isso aqui, né? A bola tá na ala, o cara entrou pisando, ó, você veja que ele entrou pisando, acompanha. E no futsal de alto nível é muito rápido, os movimentos são muito fortes, né? Ó o goleiro onde está, pessoal. Os movimentos são muito fortes, muito rápidos, então o jogo não demora tanto. Tem time que consegue conservar muito tempo a bola, mas também quando a marcação é muito bem feita, isso não é muito fácil. Então a bola entrou na ala, estamos aqui, estamos no quadrado. Nós temos um jogador aqui, 2 jogadores aqui e os 2 jogadores aqui. É mais ou menos aquela situação que eu mostrei no quadro para vocês, né? E aí já temos a cobertura e tal. Bola losango, bola tá no meio, a gente faz um losango, não sei se você consegue enxergar aqui, a gente tá no formato de losango, ó. Esse cara, ó, ele até deu uma andada para cá, mas perceba que ele não cola nele. Por quê? Porque ele não tem necessidade, aqui ele tá fazendo um losango, né? Ó, você viu que trocou? Esse cara aqui, ele tava marcando esse, agora ele já abandonou esse aqui vai ficar nesse. Ó, ele dando cobertura.
Esse é o típico formato da cobertura de ala, né? Que a gente usa muito no quadrante. Não é, lembra, essa marcação aqui, o modelo que eles usam, não é exclusivamente quadrante, pelo contrário, é marcação individual. Mas muitos dos elementos de troca de marcação que estão presentes no jogo, eles tiram muito disso aí, tá? Esse vídeo você vai encontrar, lembra que eu falei das playlists lá do nosso canal do YouTube? Então, esses vídeos aqui você vai encontrar aqui, ó, playlists. Então você vem aqui, ó, grandes jogos, ó, quer ver? Ó, deixa eu fechar aqui no canto. Será que dá para fechar? Não dá para fechar não? Quero fechar, meu irmão. Quero fechar, cara. Mas aqui, análise de grandes jogos. Cadê? Putz, eu não consigo fechar, cara. Então, deixa eu... Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Beleza, acho que agora foi. Grandes jogos para estudar, aqui, ó. Então você clica aqui e aí você consegue ver aqui os jogos que eu estou falando. No caso do que eu estou falando aqui, é o Inter Movistar e El Pozo, da Espanha, certo? Esse jogo aqui. Então você tem vários vídeos interessantes lá. A gente continua na próxima aula. Espero que você tenha gostado e até mais.